Acabou essa história de dogfight, né? Que é um avião correndo atrás do outro, como acontecia na Segunda Guerra Mundial. Ele nem vê, né, cara? Nem vê. Ele já solta aqui e já, né? Só vai lá, é tipo drone, vai remotamente pilotado, se destruir, vai mandar outro e assim. Que é o que tá acontecendo hoje na guerra da Ucrânia, hoje em outras guerras. Conta mais aí. Falando em coisas envolvidas, o que você achou desse caça aí chinês, cara? Pois é, né? Que os caras apareceu do nada ali. Do nada, avião de sexta geração. Sexta geração e parece que é... Eu acho que eu dei uma informação errada, porque eu falei que o F-22 é sexta, mas o F-22 é quinta ainda, né? É quinta o F-22, o sexta né? geração já são aviões que têm a capacidade de ser tripulado e também não tripulado, ser pilotado remotamente. Caramba, drone. Caramba! Tipo um drone. Então você tem a opção, né? Agora, como a China aparentemente só fez esse voo pra mostrar pro mundo, ó... A gente tá trabalhando aqui. É isso que vale, na verdade, né, cara? É isso que vale. Os Estados Unidos e a União Soviética fizeram. Sim. O chinês aprendeu, ué. Claro, propaganda. Ficou ali escondido no hangar e tal, e saiu aquele. E triangular, hein? Igualzinho os... TR-3B, né? Igual o TR-3B, que a galera fala que eu minto, que não existe o quê, cara? Igualzinho o TR-3B e igualzinho, eu postei uma foto, cara, que fizeram uma foto dele de trás, que é idêntico aos discos voador que a galera tira foto. Ah, então, tá vendo? Já deve estar voando faz muito tempo aí, todo mundo tirando foto. Mas esse, qual que é a diferença de quinta geração pro sexta? O quinta geração começa com os caças furtivos, né? Stealth, que são... Asa em forma de delta. E é um sistema que ele é quase invisível ao radar inimigo. Então ele tem uma pintura que diminui a assinatura radar, ele tem um formato da asa, tudo que diminui a identificação do radar. Isso já é quinta geração. Antes tem quarta geração e meia, tem quarta geração, terceira e assim até primeira geração. Quinta geração é o TR-3B. O TR-3B não sei. Não, o TR-3B acho que não sei. Foi um negócio. Quinta geração é F-22. F-22, F-35. Aquele russo lá. O Su-57, o Sukhoi. Isso é quinta geração. Agora, quando você tem essa opção de caça tripulado ou não tripulado, controlado remotamente, aí você já passa pra sexta geração. Auxílio de inteligência artificial, já é um negócio alienígena. Remotamente, cara. O negócio Tecnologicamente ele deve ser, porque também a gente não tem tanta informação, né? Não tem informação nenhuma. A gente só viu a imagem. Exatamente. Só viu aquele voo dele lá, né? Isso aí. Mas eu vi que eles falaram que eles vão começar a produzir mesmo em 2026, né? Sim. Eles fizeram esse voo aí. E a ideia é entrar mais perto de 2030 em operação, assim como os caças americanos também. Nos Estados Unidos também tem o B-21 Raider, tem um outro caça que eu esqueci o nome agora também, que tá de sexta geração. A União Soviética tem o MiG-41... União Soviética, voltei pro passado. A Rússia tem o MiG-41, também é um projeto que uns dizem que não vai dar em nada, outros dizem que já tá pronto, que é a sexta geração. Então, assim, a gente tá no momento de transição dos caças de quinta, entrando agora na era da sexta geração. Acabou essa história de dogfight, né, que é um avião correndo atrás do outro, como acontecia na Segunda Guerra Mundial. Ele nem vê, né, cara? Nem vê. Ele já solta aqui e já, né? Você vai lá, é tipo drone, vai remotamente pilotado, se destruir, vai mandar outro e assim. Que é o que tá acontecendo hoje na guerra da Ucrânia, hoje em outras guerras. Conta mais aí sobre essa questão militar das guerras, juntamente com a aviação. Se você pegar... Vamos voltar bem no tempo, né? Eu gosto de história, eu gosto de fazer uma contextualização total, assim. Se você pegar a Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, aviões eram... assim, bem embrionários naquela época. A aviação estava começando naquele momento e começaram a utilizar aviões mais no começo da guerra, como vigilância, para conseguir ver o que estava acontecendo no front, até que alguém teve a brilhante ideia de colocar metralhadora e começar a atirar, e alguém teve a brilhante ideia de fazer aviões naquela época como bombardeiro. Sabe como é que eram os bombardeiros na época? O piloto ou o copiloto agarrava uma bomba, jogava pra fora manualmente. Era assim o bombardeiro. Tem filmes disso acontecendo. O cara levava a bomba no colo. No colo. Aí tava em cima, joga agora. Aí pá, jogava. Isso começou a mostrar vantagem. Aí veio a Segunda Guerra Mundial, a aviação, claro, em 2 décadas aí no caminho, 2, 3 décadas avançou bastante. E a Segunda Guerra Mundial vieram os caças de primeira geração, P-51, P-47, que aí tiveram os dogfights. A aviação da Segunda Guerra Mundial... Spitfires, né? Spitfire, Os japoneses, como chamavam? O Zero. Zero, né? Zero, E tiveram, assim, a Segunda Guerra Mundial foi marcada por ser uma guerra aérea, né? Muita coisa aconteceu aérea. Aí veio Guerra Fria. Tem batalhas famosas, né, cara? Tem batalhas famosas. Tem aquele filme que é, como que chama? Pearl Harbor. Pearl Harbor, sim. Mas aí tem a resposta, que é da ilhazinha ali no Pacífico, cara. Que foi o ataque surpresa. Ah, sim. O de Pearl Harbor. Não, o Pearl Harbor foi no Havaí. Mas depois teve os japoneses iam atacar. Aí, caramba, cara, eu já vi o filme várias vezes, esqueci agora. Eles iam atacar aquela ilha ali. Caramba, o pessoal vai lembrar aqui. Daqui a pouco a gente lembra no chat.
E foi tudo uma batalha totalmente aérea, cara. Sim. Aérea. E o final da Segunda Guerra Mundial ficou muito conhecida... Midway. Sim. Não, e o final da Segunda Guerra Mundial ficou muito conhecida como os kamikazes, né? Que iam em cima dos navios e falar, os japoneses se matavam pra... Não é que eles queriam se matar. Na verdade, eles já não tinham mais armamentos, então não tinha mais nada Sobrava e o avião avião mesmo, né? Pra atacar os navios ali no Pacífico. Então ficou conhecido como a Guerra da Mas os Batalha japoneses Aérea. faziam esse processo de soltar bomba também, manualmente. Não. Na Segunda Guerra Mundial já tinha sistemas de lançamento de bombas, já não tinha... No contexto, então, acabou o armamento e Acabou o armamento, não tinha mais nada, vai eu mesmo. Entendeu? Eles tomavam, dizem que eles tomavam, né? O negócio tomavam o negócio lá e e aí, e até chegou- pra falar pro pessoal, tinha aí, porque aí tinha torpedeiro, tinha... bombardeiro, né? Aham, Aí tinha várias caça, que era uma outra... Tinha, era uma outra classificação, aviação né? de ataque ar-solo, avião de ataque ar-ar, bombardeiro, avião de vigilância. Depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, começou a Guerra Fria, e aí veio a ostentação, o céu... Nem o céu era o limite, né? Estados Unidos e União Soviética criando coisas cada vez mais absurdas, um pra mostrar superioridade ao outro. Aí veio um avião conhecido, o SR-71, até hoje o avião mais rápido do mundo, que é um avião de vigilância. Esse avião foi desenvolvido pra espionar os soviéticos, basicamente. E tem uma história interessante, porque ele era um avião americano, fabricado pela Lockheed, pela Skunk Works, lá nos Estados Unidos, de titânio, pra aguentar a alta temperatura da velocidade do voo. Só que o titânio era importado dos soviéticos. Então, basicamente, os americanos importavam titânio soviético pra construir um avião pra vigiar os soviéticos. Então ele era um avião que tinha que ser muito rápido pra fugir de míssil, ele tinha que voar muito alto pros mísseis não atingirem, até que o negócio foi avançando e um avião como esse já não fazia mais sentido, já tinha satélites pra fazer o trabalho e a coisa foi andando. Total. Aí veio o caça de terceira Mas geração. aí teve o famoso aí na Guerra Fria, o Valkyrie, né? O Valkyrie, sim, foi um avião pra... supersônico, né? Pra romper a Supersônico pra barreira. levar bomba atômica Pra ainda, levar né, bomba atômica, que acabou não fazendo o serviço, Não né? fez, né? Acabou não dando certo. Só que o lance dele era, ele era tão rápido, cara, que qual que era a missão dele? Ele levantava dos Estados Unidos com a bomba atômica, ia lá na União Soviética, jogava e voltava. E voltava, Sem dar tempo dos caras atacarem ele. É um avião, o pessoal vai saber qual que é um avião famoso que na frente ele tem duas asinhas, né? Ele tem o canard, né? Que é uma asa, o estabilizador horizontal, ele é na frente, não atrás, como os aviões que a gente conhece normalmente, né? É famoso, tem um filme também, né? Tem um filme também Operação... dele. Ele não voou, ele chegou a voar. Ele voou, mas o programa... Não, missão, né? Não, o programa ele ficou muito caro e acabou perdendo o sentido, porque o negócio foi avançando e chegou numa época também que ataque nuclear seria algo, né? E ele era de qual delas? Ele era da Skunk Works também, não? Ele foi desenvolvido pela NASA e ele é Northrop. Northrop, que é o outro... Nós já falamos aqui, né? E tá até o Fernando que pode confirmar. Todas essas grandes empresas militares, elas têm um setor secreto, né? Sim. A Boeing é o Phantom Works. A Lockheed é o Skunk Works, que é um gambazinho, que é o símbolo. E a Northrop, que aí eu não sei o nome dela, mas ela tem também o setor dela, todas têm. E tem a North American também, todas nessa época, assim, tinha muito desenvolvimento. E inclusive a Skunk Works, quem assistiu Top Gun Maverick, que começa com o Dark Star, aparece o simbolinho ali da isso, pouca gente vê aquilo lá. Mas aparece eu falei o gambazinho. Eu falei pra minha esposa. Falei, lá, o Skunk Works, o que é isso? É uma galera que faz as coisas secretas. E o foda, cara, que você entra no... O filme fala sobre isso mesmo. Começa ali. Ele falando do... tanto que eles decolam de madrugada, e que passa, e quem vê é meio aquele negócio, pô, tô vendo tipo um disco voador, cara. Mas o mais legal pra mim é o site do Skunk Works. Você vai lá, tá escrito assim: 85% dos nossos projetos são secretos. Os Estados Unidos fazem propaganda até daquilo que não é pra fazer propaganda. Exatamente. Cara, isso é muito bom, cara. Eu acho muito bom isso aí. E assim, esse projeto do Dark Star, do Top Gun... ele foi um... Ele foi um projeto do SR-72. Inclusive, alguns anos antes de sair o filme, eu fiz um vídeo sobre o suposto SR-72... E eu até fiz animação 3D, eu mesmo que construí ali o avião. Por isso que me chamou muita atenção quando eu assisti o filme. Eu falei, cara, esse é o SR-72, é exatamente igual, né? Mas não chegou a ter. Não chegou a ter. Mas será que os caras tiveram acesso? Então, a Skunk Works, na verdade, trabalhou no filme. Eles forneceram alguns desenhos, por isso que tem essa relação, né? A própria Lockheed, quando saiu o filme, postou no Instagram que teve essa relação da Lockheed com os produtores do filme. Agora, se eles abandonaram o projeto do SR-72 de vez e usaram isso aí pra ficção,
aí só o tempo dirá. Entendi, cara. Aí, porque tem o SX-71, tem o F-117 é um outro também. O F-117 também, ele foi um avião demonstrador de tecnologia, né, no começo, depois ele participou de alguns... De vários conflitos também com essa ideia de ser o primeiro avião stealth, né? O primeiro avião invisível ao radar. Aí nessa brincadeira, porque aí teve a Guerra Fria, que acabou não tendo um conflito direto. Por isso que é Guerra Fria, isso. né? E aí a gente vai ter, pra quem aí não vai, boa parte da galera não é nascido, mas eu vivi essa época, eu lembro perfeitamente, veio a famosa a Primeira Guerra do Golfo. Sim, eu lembro, dos anos 90. Dos anos 90, né? Que muita gente, eu já vi, o pessoal até de fora falar, eu escuto uns podcasts de aviação de fora, muita gente fala que a Guerra do Golfo pra aviação militar, ela foi um marco. Sim, muita coisa foi desenvolvida nos Estados Unidos. E muita coisa que tinha sido desenvolvida na Guerra Fria. Que não tinha sido usado. Isso, exatamente. Aí, pô, tem uma chance de usar. E aí usaram e viram que, cara, era uma dominância. F-18, B-2 Spirit. O B-2 foi desenvolvido nos anos 80, veio dos anos 70, né, mas fez o primeiro voo nos anos 80. E também era um elefante branco ali de bilhões de dólares, um programa de construção caríssimo, o avião mais caro do mundo, custando mais de 2 bilhões de dólares. Caramba. E na Guerra Fria mesmo, ele não foi utilizado como um bombardeiro, né? Que porque... o B-2 é aquele gigante, né? Que é a asa gigantesca. O B-2 é a asa voadora. Asa voadora. Ele não tem... Ele é só uma asa, assim. É incrível o avião. Ele é o primeiro meio em delta, né? Ele é meio em delta. Ele é em delta. E é só asa, não tem estabilizador vertical, nada. Ele é um bombardeiro. É verdade. Mas 2 bilhões de dólares cada unidade, porque você pega o valor do programa de construção e divide pelas 22 unidades que foram construídas. O valor é absurdo, né? E ele foi usado na Guerra do Golfo. Foi usado na Guerra do Golfo, e é usado até hoje, inclusive. Foi usado na Primeira Guerra do Golfo. Porque eles chamam de... Não é... Qual que tem uma palavra? É predomínio? Não, é dominância? Dominância aérea, Dominância aérea, né? Inclusive, os Estados Unidos deram uma voltinha lá em cima do Iêmen com o B-2, posicionaram navios ali, né? Vieram os B-2. B-2 não opera em porta-aviões, né? Só pra deixar claro, mas teve porta-aviões americanos. B-2 dá aquela passadinha pra mostrar, a gente pode, né? Mais ou menos o que a China tá fazendo, mais ou menos o que a Rússia sempre fez, né? Então, esse tipo de... A Guerra Fria, como você falou, não teve um conflito. Foram décadas de ameaças. Isso. Ninguém era maluco, porque quem atacasse o outro ia ter a resposta. Né? Então ficava só naquela, eu fiz isso. Eu mandei o homem pro espaço, eu pus o homem na lua. E aí foi essa história toda ali. Não, eu lembro direitinho na Guerra do Golfo, cara, Operação Tempestade no Deserto. O pessoal não vai lembrar que ficou famoso a CNN, mostrava, né, as balas traçantes e tal. E eu vi um documentário outro dia que era contando a parte da aviação. Os caras meio que falaram assim, cara, tá aí a chance que a gente precisava. De girar esse negócio tá parado. Agora manda tudo pra lá. E aí eles começaram a mandar os caça e viram que realmente, cara, os caras tinham desenvolvido um negócio que era fora do comum, cara. Sim. O F-18, né? O F-18, o Super Hornet absurdo, que veio... né, cara? Sim. Na época da Guerra Fria ainda, né, com o F-14, que até tem o primeiro... O F-14 é um avião de terceira geração. Ele foi representado no filme Top Gun, justamente como uma demonstração de força, porque era um avião que tava recente ali, né? Era um avião supersônico, asa de geometria variável, então a asa abria e fechava. O F-14 é que eles usam pra fugir, né? Que era usando pra fugir no segundo Top Gun. Pra fugir lá. Super possível aquilo, inclusive, né? Quem assistiu o filme sabe do que eu tô falando. Liga, né? Liga aí. Na hora que chegar e tal, você liga e sai correndo. É isso aí, sai correndo, decola numa pista daquele tamanho, cara. Que doideira, né? É bizarro mesmo, porque a cena do filme é basicamente essa. 2 carinha escondidos conseguem montar no avião. Conseguem invadir uma base que foi atacada. Né? Ninguém tá em alerta. A base acabou de ser atacada. É super possível. Mas no Top Gun pode tudo. No Top Gun pode tudo. Inclusive, no filme eles falam como é que a gente vai fugir de aviões de quinta geração, que são os aviões do inimigo, que obviamente é um Su-57, eles não falam, mas é um Su-57. Como é que a gente vai fugir disso com um avião de quarta geração, que é o F-18? Pra piorar, eles pegam um de terceira, que é o F-14, e conseguem fugir. Não, então, além de não conseguir fugir, ainda abate, né? Ainda abate, Mas é o Maverick, né? Então não é qualquer piloto. É diferente. É diferente. Aí ele que tem uma pergunta polêmica.